Aleluia. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos dar início ao trabalho do Senhor com uma oração. E eu quero convidar o presbítero, o nosso irmão Cosmo, para estar orando nesta noite. Glória a Deus. Certo, com a paz do Senhor Jesus. É muito alegria, nós estamos aqui nessa rua de glória. Assim nós oremos. Nosso Pai está no céu, Pai querido, Pai amado. Pai querido, estou aqui te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecendo pelo dia maravilhoso que nós passamos. Pela tarde de salvação, esta noite de glória, Pai querido. Te agradeço pelo teu filho que a chegar, meu Pai, também abençoa aquele que vem no meio caminho para a tua casa. Livra do mar, meu Pai Santo, campa anjo. Também, Pai querido, abençoa teu filho que vai dirigir esse curso de bênção. Também abençoa aquele que vai deixar o versículo, que vai cantar o hino. Também teu filho querido que vai pregar a tua palavra nesta noite. Pai querido, te entrego aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmão, nós vamos estar louvando ao nome do nosso Deus com alguns dos hinos de nosso cenário cristão. E você que está aí, fique atento, Deus, Ele vai falar com você nesta noite. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se o pecador. Mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus,
alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre atendo ao teu mandar. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Vamos continuar exaltando e louvando ao nome do nosso Deus com o hino de número 141. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão quem me conduz por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, e ao meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me vai seguir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a tua mão, posso cantar nas escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, louvemos a Deus ainda, querido, com o de número 514, hino de número 514 da nossa harpa cristã. Bíblia diz que quem está alegre canta, e nós estamos alegres, por isso estamos louvando ao nome dele nesta noite. Em glória esplendente nas nuvens lucente, ao mundo virá
outra vez o Senhor, o Santo Cordeiro que lá no madeiro verteu o seu sangue purificador. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tem lâmpadas prontas e as vestes também, pra ires com Cristo o além. Não mais te demore, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. Começando a ira, perece a mentira, num dia da vinda de Cristo Senhor. O mundo enganado no vício e pecado não vai tomar parte das bodas de amor. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tem lâmpadas prontas e as vestes também, pra ires com Cristo além. Não mais te demore, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. A graça perfeita, não temendo, aceita, pois breve Jesus há de vir lá do céu. Ó, veste tua alma de graça e de calma, de dia e de noite, orando ao teu Deus. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tem lâmpadas prontas e as vestes também, pra ires com Cristo além. Não mais te demore, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. O hino diz, ou faz uma pergunta: se Cristo agora voltar, a tua alma irá jubilar? Ou seja, se Jesus voltar agora, a tua alma, ela vai se alegrar? Se não, corra a Cristo nesta noite para acender a tua luz. Aleluia! Nós vamos louvar a Deus com mais um hino, o 232. Bem-aventurados são os de limpos corações, e não buscam as riquezas para si, a tranquilidade e paz, quem desfruta ou jamais poderão discriminado ser por mim. Aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Grande dita e muito favor me concede meu Senhor, pelo sangue que por ti verteu na cruz, tornará também meu ser
do seu amor, gozarei eternamente, vou em prazer. Oh, cantemos, aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, temos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus nessa noite. Algo novo eu senti, eu vi chegar pra mim o Espírito Santo, mudou meu jeito de viver, o crente diferente ser, ele me fez. Ah, eu descobri que o meu ser tinha mais sede do Senhor, então a ele orava mais. Chegou enfim aquela unção e anelava o coração pra ter mais paz, muita paz. Firme eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Eu sei que é algo tão real, meu Pai me faz sentir. A experiência é pessoal, por isso vou viver lá intensamente daquilo que está no coração. Eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. Ah, se você sente que o Senhor com seu Espírito mudou todo o seu jeito de viver, não abra mão do que sentiu, foi o céu que se abriu e veio a bênção ao que alguém
Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Então, querido, vamos dar continuidade ao trabalho do Senhor. Já vamos ouvir a missionária, a nossa irmã Aldercir. Ela está com a oportunidade nesta noite. Eita glória! Trabalho da igreja com a paz do Senhor Jesus. Trabalho da igreja com a paz do Senhor. Amém. E aí, doutor? Puxa a paz, meu pastor. Jesus tem misericórdia, viu? Seu Jesus. Meu pastor. Salma da igreja com a paz do Senhor Jesus. Vou passar aqui o versículo da casa do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Pelo ver o Pai, se não por Ele. Glória a Jesus. Vou lavar o hino. Deus. Não vou demorar muito. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. Ao teu nome a chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, ao teu nome a chamar. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. E eu creio, Deus, a batalha de crente nesse lugar, a igreja, a gente estamos aqui para buscar, louvar e cantar mais um pouquinho da palavra. A gente tem que se alegrar, a presença. Se a noite está subindo, o teu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem não buscar. Aleluia, glória a Jesus, o quinto da alfa, glória a Jesus. E eu creio. Eu chamo aqui Irmã Maria para louvar comigo, glória a Deus. Ao conselho andei e pedindo vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, andou dia eu vi meu
pecador. Foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus planos abriu, e agora minha lei em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo seu amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar o tão pecador. Glória a Jesus, eu me alegro, igreja. Os irmãos, olhem a situação que está se passando. Hoje eu estava assistindo um repórter da tarde, essa semana. Eu estava assistindo um repórter. O filho matou a mãe, matou o pai. Não é isso? Deus está se cumprindo. Jesus está voltando, igreja. Vamos buscar mais o Senhor. A gente está assistindo o que está se passando e a gente está vendo. Jesus está se cumprindo mesmo de verdade. Vamos buscar a presença de Deus, igreja. A gente tem que buscar mais o Senhor da palavra, né? Que Deus está vendo tudo, aqui está vendo, né? Porque a gente está olhando para Cristo e Jesus. A gente prega, a gente dá palavra, mas o povo está todo ouvido da palavra. Deus tinha pregado muito. Deus, nesse que eu falei, minha parte, é do Senhor Jesus. Que eu tinha saído muito campo, evangelizando, em Pujuca mesmo, eu evangelizava muito, evangelizava na maternidade, no hospital. A primeira coisa, eu saí ao campo todo domingo, eu saí ao campo para evangelizar. Eu gostava muito de sair evangelizando, pregando prematura da palavra. Ali eu saí pregando a palavra. Se cometesse 2 pessoas no hospital, duas pessoas, meu pastor. Ali saiu curado. Saiu tudo curado do hospital. Porque eu me sinto uma força para mim e Jesus. No hospital não sabe com mais ninguém no hospital. A primeira coisa que sai é eu, sozinha, caminhando para o hospital, fazia a visita. Ali ficava ninguém no hospital, tudo na cama, não tinha mais ninguém na cama, meu pastor. Ali converteu uma pessoa, uma jovem, uma senhora de neném. Ali eu já fiz, irmãozinha, eu quero aceitar Jesus hoje. Ali eu fiz uma oração, eu convertei 7 pessoas naquele hospital de Pujuca. Não é isso? Porque eu estou fazendo uma força para sair o campo. Um dia eu vou sair o campo, um dia eu vou sair para evangelizar por aqui, para se converter gente. Deus está mostrando, Jesus está mostrando. Eu quero ver gente convertida nesse lugar. Amém? Aleluia. Deus está aqui, querido. E Ele faz como Ele quer. Amém? Nós vamos ouvir também o nosso irmão Duval. Ele está com a oportunidade também nesta noite de trazer algo da parte de Deus para nós. Cuidado com ele, cuidado, irmão. Quando vê que é ele que ajoelha no chão, o inimigo luta, mas não vai vencer, porque a igreja tem muito poder. O poder que tem é Jesus que dá. Não adianta o inimigo pelejar. Ele
se enganou, Eva também pode se enganar. Cuidado com ele no seu andar. Cuidado com ele no clarão da luz. Mas quando vê que é ele, clama o sangue de Jesus. Ô glória! Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Eu quero que os irmãos orem por mim, por louvar esse hino. O nosso corpo é um elocápio vivo, que deveremos colocá-lo no altar, para queimar a noite inteira, até o dia clarear. Não esquecer de remover e comover a cinza do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova a cinza e bote a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. A lenha representa a oração do crente, e lenha seca chega a queima muito mais, pra se encher do poder de Deus, para vencer a Satanás. Não esquecer de remover e comover a cinza do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova e corta a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Ô glória! Eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória. Eita glória! Glória. Amém, queridos? Vamos dar continuidade ao trabalho do Senhor. Nós vamos ouvir uma saudação já com o presbítero, nosso irmão Cosmo. Não, não vai. Agora, Deus, sabe que alguma pessoa talvez, em toda alegria, nós estamos aqui nessa rua do pescador, na casa do servo de Deus, nosso irmão Duval. Deus abençoe ele, Deus dê saúde a ele, para ele caminhar para a casa do Senhor Jesus. Mais do que ele já está fazendo, eu quero que ele faça mais ainda para Jesus, porque Jesus merece honra e glória da gente. Ele merece a gente fazer a obra dele, ele é muito grande. Ele é poderoso, ele é fiel. Sou ele que faz milagre acontecer na nossa vida. Ele que é o dono da vida, é o dono da cura, ele é o dono de tudo. Foi ele que trouxe a gente para aqui hoje, nesta noite, para a gente falar no nome dele, ao exaltar ele, dizer que ele, sou ele mesmo que faz milagre acontecer. Ele que cuida da gente. Ele que livra a gente do mal. Ele que dá livramento por onde a gente anda e por onde a gente está. Só ele mesmo que tem misericórdia de nós. Ele está lá no trono, ele está vendo tudo aqui na terra. Ele está vendo o que eu estou fazendo.
para ver o que você está fazendo. Aí você pode dizer assim, ai, quer saber de nada, fulano não está vendo nada. Mas fique sabendo que tem coisa de fogo olhando para baixo, está vendo tudo que está acontecendo. E o que ele está vendo, ele está escrevendo ali naquele livro com aquela caneta de ouro. Aí diz assim, está pensando que ali não tem nada marcado. Tudo aqui na terra está marcado. O que eu fizer, você fazer, também está tudo marcado ali. Ninguém se escapa dos olhos dele. Ninguém se escapa da caneta dele com aquele livro. Glória a Deus. Você pode fazer alguma coisa escondido de mim, eu não posso escrever que eu não estou vendo nada. Mas você pode fazer escondido da igreja, Deus está vendo tudo, está tudo ali escrevendo ali. Glória a Deus. Para o dia do julgamento, ele mostrar o que você fez. Ele fez isso não, fez não aqui. Para você saber que ele está sabendo de tudo. Ele não leva ninguém enganado. Glória a Deus. Aleluia. Você pode até me enganar, mas ele você não engana. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele é o dono de tudo. Ele que dá livramento a você, mas sabendo que ele dá livramento a você porque quer para você um dia se entregar para ele. Que ele cuida de você. Ele deixou a gente aqui na terra para a gente fazer a vontade dele. Mas fique sabendo que cada casa aproveite enquanto tem a oportunidade. Porque a porta ainda está aberta quando se fechar. Aleluia. Não tem mais jeito. Glória ao nome de Jesus. É bom aceitar logo ele enquanto é tempo. Ainda hoje eu estava pensando sozinho em casa, vendo na minha mente que Aleluia, glória a Deus. tem muita gente aqui na terra que a gente prega a palavra, ninguém liga, ninguém dá jeito para ouvir a palavra de Deus. Mas fique sabendo, só basta levar a topada, ai meu Deus, que dor. Me acorde, Jesus, tira essa dor da minha perna. Mas sabendo que você aceitando Jesus é melhor para você. Para saber que você aceitando Jesus, ele livra muitas coisas de você. Ele livra muito, dá muito livramento. Enquanto você abstém o ouvido para ouvir a palavra deles, ele te ama mais ainda. Porque está vendo que você está vindo, está abstendo o ouvido para ouvir a palavra dele. Ele sabe que você está apaixonada pela palavra dele. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você abrir sua porta para fazer o trabalho do Senhor Jesus, ele ama você ainda. Aleluia. A ele que dá a você a sua vitória, dá livramento a você, abençoa a sua família. Às vezes você tem até a família no hospital. Ele arranca aquela enfermidade. Glória a Deus. Fique sabendo. Tem casa que não tem ninguém crente naquela casa. Mas de um que aceita Jesus, os outros também depois vai de um por um aceitando Jesus. E depois sua casa está entrega mais ainda na mão do Senhor Jesus. Porque enquanto a sua família ir aceitando ele é que ele vai abençoar mais sua casa ainda. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você diz assim, muito no hospital, eu sei o que eu faço, estou aqui enfermo, estou aqui com essa enfermidade, minha família não vem aqui, mas sabendo que a igreja está orando, glória a Deus, em nome da igreja que está orando, Jesus cura a sua família, glória a Deus, aleluia. Você pode até dizer, o que eu faço com meu filho está na droga? Mas fique sabendo, peça oração na igreja, que a igreja ora para o seu filho e Jesus
que é da nosso Pai, Ele tira todo o vício do seu filho. E termina seu filho para a igreja, se arrepender na igreja e aceitar Jesus. Aí você fica descansada. Que haver muitos pais, muitas mães, fica agoniada com o filho no mundo. Mas papai está ali para tirar tudo, todos os pensamentos ruins da mente do seu filho. E trazer ele para casa. Aleluia. A casa do Senhor Jesus, que é a igreja. Glória a Deus. Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Você ir para a igreja não é obrigado a ser crente a pulso, não. Porque Deus não quer que ninguém seja crente a pulso. Mas vá, dá um passo para a igreja para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Você não sabe nem como Ele ama você. Você anda dando um passo para a igreja para ouvir a palavra dEle. Glória a Deus. Aí vê tanta gente que vai para o Senhor Jesus. Aleluia. Fecha a porta e às vezes a gente toca no coração daquela pessoa. Aquela pessoa abre a porta e vai para a igreja se render. É verdade. Glória a Deus. Para saber que Ele é Deus. Aleluia. Quando Ele tem um plano naquela pessoa, pode ser catibozeiro, pode ser quem for. Ele traz para a casa dele. Toca na mente. Não tem diabo que empate ele trazer o filho dele para casa. Que é a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Para muitos saber que Ele é Deus. O que eu não posso fazer, Ele pode. Eu não posso curar a enfermidade, Ele pode. Ele é o dono da cura. É Ele que faz milagre acontecer na nossa vida. Aleluia. Fique sabendo que às vezes é para acontecer algum acidente com você na pista. Mas devido os crentes orando, que é a nossa igreja, Deus livra da livramento a você e sua família. Glória a Deus. É por isso que às vezes, quando eu viajo, eu fico orando dentro da Kombi. Tem gente que manga. Mas sabendo, enquanto eu estou ali orando, o papai dá livramento naquela Kombi. Às vezes está para acontecer algum acidente, não acontece. Porque vai ali dentro um servo de Deus orando. Aí manda aquele servo de Deus que vai orando ali, Deus dá livramento a todos que vai ali dentro. Aleluia. Aleluia, glória ao nome de Jesus E Cristo. eu peço a Deus que Deus abençoe todos os moradores daqui, dessa rua do pescador. Eu peço a Deus que Ele abra o coração, toque na mente desse morador daqui desse lugar, que entregue para Jesus, para ter o direito de morar no céu, para ter o direito de ganhar sua salvação. Aleluia. Você diz assim: mas presbítero, eu não posso. Eu sou viciado em beber cachaça, presbítero. Eu sou viciado em fumar. Eu sou viciado a dançar. Fique sabendo. Você entrega a sua vida para Ele, que Ele tira todo o vício de você. Glória a Deus. Porque eu vou dizer uma coisa a você. Eu vivi aqui no mundo, vivi bebendo, fumando. Eu para almoçar, eu tinha que beber cachaça. Quando eu almoçava aqui, fumava, eu vomitava. Mas agora Deus tirou tudo da minha mente. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Quando eu vejo fumo, cigarro de fumo perto de mim, fico bebinho. Capaz de me acabar-me. Fico com a cabeça tonta. Tá vendo quando Deus tirou tudo? Para saber, como saber que Deus é Deus. Ele tira tudo quanto não presta da nossa mente. Aleluia. Sou Ele que faz milagre acontecer. Eu agradeço minha rica oportunidade. Eu entrego todos aqui, esse morador na mão do Senhor Jesus. E eu peço a Deus que Ele cure toda enfermidade desse morador daqui, dessa rua do pescador. E Jesus te ama. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que eu gosto
quando se levanta pra me derrubar. Ele diz que não, Jeová diz que sim, e no fim dessa luta tem bênção do céu pra você e pra mim. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta pra me derrubar. Ele diz que não, Jeová diz que sim, e no fim desta luta tem bênção do céu pra você e pra mim. Aleluia. Vamos ouvir a nossa irmã Maria. É por isso que eu gosto de Jeová. Glória! Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Aleluia, né? Nós estamos aqui, né? Aleluia. Para dizer, né, que o Senhor ele é bom. Para dizer, né, aleluia, que ele faz. Para dizer, né, que ele é. Aleluia, né? E sem ele, aleluia, não sou nada. Glória a Jesus, aleluia. Estou grata ao meu Deus por tudo, por essa rica oportunidade. Qual viajei, aleluia, para ir para Recife. Cheguei, aleluia, ontem, que foi quinta-feira, mas deu tudo certo para a honra e glória do Senhor Jesus. Fui visitar os meus meninos lá, meus 2 meninos, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aonde? Não estava segurando no meio, aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Exaltado, aleluia, e santo. Aleluia é o nome dele, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é fiel. Aleluia, Ele está aqui nesta noite. Aleluia, para ouvir a palavra do Senhor, irmão. Nós estamos aqui nesta noite para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, e dizer que Ele é bom a todo tempo. Glória a Jesus, né? Qual fui visitar o meu menino que trabalha no fundo do mar, no barco. Fui visitar, aleluia, outros 2. Aleluia, mas o Senhor, irmão, Ele tem cuidado de mim e tem cuidado de ti. Aleluia, Ele tem dado livramento a mim e tem dado livramento a ti. Glória a Jesus, porque tudo que a gente pede a Ele, aleluia, não é por acaso. Aleluia, Ele é fiel nesta noite. Glória a Jesus. Vou louvar um versículo, irmão, que a gente canta no ensaio, qual lá na Assembleia Abreu Lima, né? A gente louva ele. Hoje, quando o Tiane perguntou que eu ensaiava, aí o Senhor botou na minha mente. Eu disse, eu não sei, mas o hino é tão comprido, vi, mas não é aqui não, é lá em cima. É o dia de quarta-feira. Aí quando o Tiane falou, aí veio na minha mente, aleluia, para me louvar ele, glória a Jesus, que eu ia louvar o outro, o Senhor Jesus, irmão, ele está aqui. Vou deixar o Salmo, aleluia, antes de me louvar, vou deixar o Salmo 121, que diz assim, o Senhor, Salmo 121, que diz assim, levo meus olhos para o monte, de onde virás o meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmão, eu quero dizer antes de me louvar nesta noite, aleluia, nós precisamos, aleluia, estar em atalaia. Por que nós precisamos estar em atalaia? Porque o Senhor está voltando, Jesus está voltando e a gente precisa estar em atalaia vigiando. Aleluia, glória a Deus. Porque se você não vigiar, aleluia, vai ficar. É a palavra de Deus que fala. Se você não vigiar, você vai ficar. Porque temos que estar em atalaia vigiando, porque o Senhor está voltando. Aleluia, o negócio está diferente, o negócio, aleluia, está estreito para chegar no céu, na terra. Aleluia, com o pastor, aleluia, está aí o pastor Manasseu. Eu estou percebendo
muito cansado, aleluia, e não é fácil, aleluia, para um pastor estar na frente de uma obra direto. Aleluia, precisamos, aleluia, ter um dirigente para ajudar o pastor. Precisamos, aleluia, Deus levantar um dirigente de guerra que vá com tudo, aleluia. Porque, aleluia, hoje à noite o Senhor me deu uma palavra, eu estava na pia lavando os pratos, e qual eu disse para José assim: ô José, aí ele, oi, eu disse, não tenho nada a ver, aleluia, que o instrumento é teu, mas Deus vai trabalhar. Deus vai continuar abençoando nós, está trabalhando, mas, aleluia, né? Mas é assim mesmo, vamos tocar a obra. E ali veio o pastor Manassé, aleluia, na minha mente, aleluia, e o Senhor disse, aleluia, para o pastor, para mim falar para o Senhor, precisa de um dirigente para lhe ajudar na obra, porque o irmão Cosmo, ele é auxiliar. O senhor é pastor. E Deus mandou. Eu estava na cozinha lavando os pratos, qual o senhor falou comigo para falar para o pastor Manassé. Estou falando de Deus aqui, não é da carne. Quem quiser crer que Deus ainda faz milagre na terra, crê. E quem não quiser, vai falar com ele que ele vai dar a resposta. Porque ele é grande. Ele é poderoso, aleluia. Eu vou louvar, aleluia. Para nós louvar não precisa, aleluia, celular, glória a Jesus. Porque o celular, aleluia, ele vem do céu, glória a Deus. E o Senhor, aleluia, ele está aqui, irmão, nesta noite. Nesta noite ele se faz presente. E qual vou louvar para essa igreja que me ajude em nome de Jesus. Não tem ninguém, mas a presença do Senhor está aqui neste meio. Glória a Deus. E eu vou louvar. Glória a Jesus. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa para andar na terra? Que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Ele ensinou a economia, é muito mais direito que bacharel. Na palma da mão, carro as águas do mar, e chama pelo nome cada estrela do céu. Não, ele não dá a sua glória a ninguém. É dono de tudo e de tudo ele tem. Não aceita soberba, é prepotente, ele vai descer. É dono do ouro e da prata não desceu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, o domínio é dele, o grande aqui é ele, é tudo dele, é com ele, é por ele, é pra ele, é tudo dele. Eu vim aqui por ele, eu vim louvar a ele, a promessa é dele, e quem falou foi ele, e quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar a ele. Por isso a glória é dele, o domínio é dele, o grande aqui é ele, é tudo dele, é com ele, é por ele, é pra ele, é tudo dele. Estou aqui por ele, eu vim louvar a ele, quem falou foi ele, e quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar a ele. Por isso a glória
5.000. Aleluia, glória a Jesus. Que o Senhor, aleluia, venha continuar abençoando essa rua dos pescadores. Que o Senhor continue abençoando a rua da pista. Que o Senhor venha dar vitória. Aleluia, estou vendo ali irmão Amara, um pouco enferma. Aleluia, irmão Guineiro, glória a Jesus. Tiane, a filha dela, a que mora aqui, filha. São tudo minhas vizinhas, em nome de Jesus. Não tenho, aleluia, o que falar de ninguém. Você tem o que falar sim. Se você, aleluia, fazer coisa que não agrada ao Senhor, grande vai ser lá na glória, viu? Grande vai ser porque, aleluia, o que você fizer aqui, aleluia, até mesmo devendo, temos que prestar conta a Deus. Se fez, aleluia, porque lá tem um livro bem grandão, irmão. Um livro bem grandão, bem grandão. O que você fizer aqui certo, lá em cima é certo. Mas também se você fizer errado aqui na terra, vai pagar aqui. Porque lá no céu não entra arrumadinho. Porque lá no céu não entra bagagem. Aleluia, glória a Deus, eu boto por mim. Quando eu devo, eu gosto de pagar. Pense, não gosto de estar devendo a ninguém. Eu fico doente quando eu estou devendo e não estou com dinheiro na hora para pagar. Sabe por quê? Porque tem cobrança lá em cima. Mas, irmão, eu estou um pouquinho R$10. Ô, irmão, eu estou um pouquinho 20. Mas faça sua parte e pague. Aleluia, porque quando chegar lá em cima no céu, o Senhor não tenha que cobrar nada de você. Aleluia, porque lá no céu é só glória. Porque lá no céu é só aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Lá no céu não tem socorro para pedir. Lá no céu não tem prova. Lá no céu não tem luta. Lá no céu não tem nada. Tem tudo aqui, mas no céu não. Eu sou grata a Deus pela rica oportunidade. Em nome de Jesus. Por isso a glória é dele, o domínio é dele. Amém, irmão. Vamos ouvir o nosso irmão José. Ele também está com oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Exaltado, aleluia, e santo, aleluia, é o teu nome, Jesus. Tu és fiel, Pai. Aleluia, Fala a glória igreja com o a Pai do Deus. Senhor, amém. Você dizer que Jesus ele está aqui. Glória a Você Deus. está entrando no céu, tem que se converter, glória a Deus. Para ir para o céu tem que aceitar Jesus. Que lá, se não aceitar Jesus, ninguém vai entrar no céu não. Glória a Jesus. Só vai se aceitar Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque Jesus, Aleluia. ele salva, cura, liberta, prepara e leva para o céu, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Glória a Jesus. Deus, tu és grande, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Exaltado, aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O nome de Deus. Glória. Onde tudo fosse o coração, o controle está em minhas mãos. Eu acabo mais e aquieto o vento, do vento. Tenho contemplado toda a tua dor, aquela madrugada que você chorou, querendo acabar com esse sofrimento, meu filho. Me ouça agora, pra você vir escrever uma nova história. Eu vou abrir o mar pra você passar, e do outro lado você vai chegar. O seu inimigo temos isso, o que sou capaz.
céu vou te enviar, tira a mão da rocha pra te saciar. Não te preocupa, filho, porque no deserto vou contigo estar. Aí, Jesus, tenho contemplado toda a tua dor, aquela madrugada que você chorou, querendo acabar com esse sofrimento. Eu vou abrir o mar pra você passar, e do outro lado você vai chegar. Os teus inimigos todos viram o que sou capaz de fazer com você. O maná do céu vou te enviar, te levar da rocha pra te saciar. Não te preocupa, filho, porque no deserto vou contigo estar. Eu vou abrir o mar pra você passar, lá do outro lado você vai chegar. Os teus inimigos todos irão ver o que sou capaz de fazer com você. O maná do céu vou te enviar, tira água da rocha pra te saciar. Não te preocupa, filho, porque no deserto eu contigo estar. Porque no deserto eu contigo estar. Aleluia! Oh, Jesus. Glória! Oh, aleluia! Eu vou abrir o mar pra você passar, e do outro lado você vai passar. Quando meus inimigos, o que sou capaz de fazer por você. Qual? Essa aí tem outro. Seu cavalo contou a primeira. Relaxar. E alguém. Aleluia, glória ao nome de Jesus para todos. Vai levar o senhor. Às vezes eu não tenho unha, aí eu fico as casinhas aqui no lugar, eu faço assim. Ele estava desviado, estava no mundo jogado, estava sofrendo demais. Ele não voltou, Jesus voltou. Ele estava desviado, estava no mundo jogado, estava sofrendo demais. E ele afastou, porque sem Deus era melhor. Se com Deus tá difícil, sem Deus ficou pior. Ele se afastou, achou que Deus era melhor. Se com Deus tá difícil, sem Deus ficou pior. Meu irmão voltou, meu Jesus voltou. Ele estava desviado, estava no mundo jogado, estava sofrendo demais. Meu irmão voltou, meu Jesus voltou. Ele estava desviado, estava no mundo jogado, estava sofrendo demais. Meu Jesus.
sofrendo demais, ele se afastou. Porque sem Deus era melhor. E com Deus tá difícil, sem Deus ficou pior. Ele se afastou. Porque sem Deus era melhor. E com Deus tá difícil, sem Deus ficou pior. Meu irmão voltou, meu Jesus voltou, meu Jesus voltou. Ele estava desviado, estava no mundo jogado, estava sofrendo demais. Meu irmão voltou, meu Jesus voltou, meu Jesus voltou. Ele estava desviado, estava no mundo jogado, estava sofrendo demais. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Não voltou, meu Jesus. Jean, não deixe ninguém da sua família tomar a tal da Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Olha lá, vai lá. Olha lá. Rapaz, fazer o quê? Chega! Vem. Amém, queridos. Eu convido os irmãos de pé para nós procedermos com a leitura da palavra do nosso Deus nesta noite. Temos convocado o irmão para trazer a palavra, mas ele não veio até agora e a gente vamos fazer aquilo que Deus já colocou no nosso coração. E nós vamos ler no livro de São João, Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo de número 4, é o versículo 1 e diz: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, e deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Somente esse texto, que Deus aplique-o em cada coração nesta noite. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, santo, fiel, poderoso, digno de honras e glória e de todo o louvor. Meu Deus, meu Senhor, fala conosco, aplique, ó Deus, esta leitura em cada coração. Ah, Deus amado, ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos irmãos. Nós lemos um texto bíblico na palavra de Deus que fala de uma mulher samaritana. A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus, ele tem os planos dele, Jesus, ele tem os seus propósitos, e acredite, ele faz coisas grandes, aleluia, no meio do seu povo, para mostrar que ele é Deus. Ele tem os caminhos dele, ele tem os planos dele, aleluia, e até Jesus, ele fora usado por Deus, pois nesse texto que nós lemos, ele trata de uma história linda, que é de uma mulher, aleluia, que morava em Samaria. Por isso que o título traz, aleluia, a mulher samaritana, porque ela habitava em Samaria. Mas quando nós olhamos para esta mulher, nós vemos que esta mulher era diferente de todas as mulheres que tinha em Samaria. Quando nós ouvimos e lemos a história desta mulher, nós vemos uma mulher que não tinha muito valor em Samaria,
por causa da sua conduta, por causa das suas procedências. Ela era uma mulher desvalorizada naquela cidade, pois era uma mulher de muitos homens, era uma mulher que não se continha, aleluia, somente com homem. Mas Jesus, ele quando quer salvar, Jesus ele não olha pecado de ninguém. Jesus ele não olha, aleluia, a situação de ninguém. Quando ele quer salvar, ele salva quem ele quer. Aleluia! A Bíblia ela traz a história de uma mulher chamada Maria Madalena. Essa mulher foi uma das mulheres que ajudou no ministério de Jesus. Mas segundo a história, essa mulher era uma prostituta. Mas Jesus, ele não quis saber, aleluia, do pecado de Maria Madalena. Ele salvou a sua alma, libertou-a e ela seguia a Jesus. Então Jesus ele não está preocupado, aleluia, com a condição do pecado de ninguém. Pastor, como falou aqui o presbítero, nosso irmão Cosmo, pastor, eu não posso me libertar porque eu sou viciado no cigarro. Pastor, eu não posso ser crente, aleluia, porque eu sou viciado no álcool. Pastor, eu não posso ser crente por causa disso ou por causa daquilo. Eu venho nesta noite dizer para você que Jesus, ele não olha o teu pecado. Aleluia! Jesus não está preocupado, aleluia, com o que você pratica ou deixe de praticar. Jesus está preocupado em mudar a tua vida. Jesus está preocupado em libertar, aleluia, você. E talvez alguém olhe para este trabalho e talvez não dê assim a mínima, mas porque, aleluia, o pastor Manassés está todas as sexta-feiras, aleluia, nesta rua. Talvez alguém nunca fez muito trabalho aqui, nunca deu muita ênfase a este lugar, aleluia, mas Jesus tem um projeto e tem um plano para esta rua, e é por isso que nós estamos aqui. E nessa leitura que lemos, a Bíblia diz que Jesus, ele deixou a Judeia outra vez e foi para a Galileia. Esta saída de Jesus da Judeia para ir para a Galileia estava dentro dos planos de Deus. Estava dentro do propósito de Deus, porque Deus tinha algo para fazer entre estas duas cidades. Porque o versículo de número 4 diz, porque era necessário ele passar por Samaria. Então era necessário a Assembleia de Deus Maranata abrir um trabalho nesta rua, porque assim como Jesus, aleluia, libertou a vida daquela mulher, ele vai libertar muitas pessoas aqui nesta rua. Pessoas que talvez olhem para dentro de si, aleluia, e pense, e talvez até afirme, afirme, para mim não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que tem jeito para a sua vida. Tem solução para você. Aleluia, Jesus tem solução para a sua vida. Jesus tem solução para você. Jesus tem um remédio. Aleluia, glória. Aleluia, para esse problema que você está enfrentando. Jesus tem a liberdade. Aleluia, para você. Que é viciado. Jesus, ele tem coisas grandes a fazer da sua vida. Nesse texto que lemos, eu disse aos irmãos que Jesus saiu da Judeia e foi para a Galileia. E o versículo de número 4 diz que era necessário ele passar primeiro em Samaria. Veja que coisa linda, veja que coisa importante. E quando o texto ele traz essa necessidade de Jesus passar em Samaria,
Era porque tinha algo que precisava ser quebrado em Samaria. Milhares de anos atrás, em uma rivalidade que houve entre os dois reinos, criou-se, aleluia, uma separação, uma intriga entre os judeus e os samaritanos. Lá no passado, era um povo só, eram unidos, viviam em união. Mas, aleluia, aconteceram situações que veio trazer uma intriga entre esses dois povos. E os judeus, ele não se comunicava com os samaritanos. Ele desprezava os samaritanos. Aleluia, talvez você, aleluia, que está me ouvindo nesta noite, esteja assim. Aleluia! Sendo desprezado pela família. Ah, este vício que você está a praticar tem afastado você, aleluia, da sua família. A família talvez tenha se afastado de você. Mas Jesus, ele veio nesta noite aqui para mudar a história. Jesus veio nesta noite, aleluia, para mudar a situação. Jesus veio nesta noite para trazer remédio para esta, aleluia, doença. Jesus veio nesta noite trazer libertação para você. Eu não sei o que tem surgido, o que tem acontecido, que tem feito com que a tua família se afaste de você. Talvez as drogas, que hoje é um problema sério na sociedade. Ah, talvez o alcoolismo, como já falei. Ah, talvez o tabagismo, eu não sei. Aleluia, mas eu sei de uma coisa. Jesus, ele muda esta situação. E esta rivalidade que esteve entre estes dois povos cativava esse povo, ou melhor, oprimia este povo, e eles viviam separados um do outro. Mas a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria aquele dia. E diz a Bíblia que Jesus manda os seus discípulos ir para a cidade e vai para Samaria. E a palavra de Deus nos diz que já era quase meio-dia. Jesus, ele sentou-se à porta, aleluia, daquele poço. Por quê? Jesus chegou naquele poço de meio-dia. Porque esse horário de meio-dia era um horário que as pessoas civilizadas, que as pessoas que se consideravam moralmente falando, pessoas corretas, não iam buscar água nesse horário. E nesse horário as prostitutas, nesse horário, aleluia, as mulheres que perante a sociedade não tinham valor, iam buscar água nesse horário, porque era o horário que não tinha ninguém. Aleluia! Mas como eu venho dizer para você, Jesus, ele quebra protocolo. Aleluia! Jesus, ele não olha a situação pecaminosa de ninguém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chega na beira daquele tanque e fica ali sentado. Porque ele sabia que algo estava para acontecer na beira daquele tanque. Ou melhor, na beira daquele poço. E a palavra de Deus nos diz que de repente, uma mulher de Samaria, ela vem àquele poço buscar água. E quando ela chega na beira daquele poço, ela olha e vê um homem diferente. Ela percebe que aquele homem era um judeu. E ela, por si só, já sabia, aleluia, que não ia ter conversa, que não ia ter diálogo, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E de repente Jesus quebra o protocolo. De repente Jesus decepciona aquela mulher. Ou chama a atenção dela.
quando olha para ela e diz a ela: mulher, dar-me de beber. E aquela mulher, ela olha para Jesus e diz: esse homem é diferente. Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. Já era uma barreira. E além dos judeus não se comunicar com o samaritano, principalmente com a mulher, como era a índole daquela mulher. Que, como eu falei, era uma mulher de muitos homens. Era uma mulher que foi buscar água naquele horário porque se considerava impura. Se considerava, aleluia, uma mulher sem valor em Samaria. E quando Jesus olha para esta mulher e diz: dar-me de beber, aquela mulher, ela vai em cima do problema. Ela traz à memória de Jesus a rivalidade que havia. Ela traz à memória de Jesus, aleluia, o preconceito que havia entre os judeus para com os samaritanos. E ela olha para Jesus e diz: mas tu não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Ou seja, ela chega para Jesus e diz: por que tu é diferente? Tu não pode se comunicar comigo, por que tu é diferente? E Jesus olha para aquela mulher e diz a ela: se tu conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que te pede de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Jesus, aleluia, quando ele vem, Jesus, ele não tem preconceito. Eu gosto do evangelho, porque o evangelho, ele não tem preconceito. O evangelho que salva o rico é o evangelho, aleluia, que salva o pobre. O evangelho do preto é o evangelho do branco. O evangelho do feio é o evangelho do bonito. O evangelho, ele não tem barreiras. Jesus, ele é de todos. Jesus, ele não é de uma minoria. Jesus, ele não é de um grupo. Jesus, ele não é de uma religião. Jesus, ele não é, aleluia, de um povo. Jesus é de todos. Todos que buscarem a ele têm a salvação. Porque a Bíblia diz lá no livro de João 13,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tem a vida eterna. Então Jesus, ele não morreu, aleluia, para um grupo de pessoas. Jesus, ele morreu por todos. Jesus, ele salva todos. E naquele dia, ele olha para aquela mulher e diz à mulher: se tu conhecesse a Deus, se tu cresce, se tu tivesse um pouco de conhecimento que não tem muitos judeus, tu ia me pedir. Tu não ia fazer o pedido que eu te fiz. Eu te pedi água para saciar a minha sede. Mas se tu me conhecesse, tu ia me pedir água viva. Tu ia pedir a mim uma água que ia salvar a tua alma, que iria restaurar a tua alma. E aquela mulher, ela olha para Jesus, quando Jesus diz: se tu me pedisse, eu te daria água viva. Aquela mulher olha para Jesus e diz: mas Senhor, o poço é fundo. Glória a Jesus, aleluia. O nosso pai Jacó, ele não teve a oportunidade de beber água lá do oeiro. Porque quando Jesus disse água viva, aquela mulher entendeu que Jesus estava falando da água que saía lá do oeiro. Aquela água lá do fundo do poço. E Jesus olhou para aquela mulher mais uma vez e disse: essa mulher não está entendendo nada. Essa mulher não está entendendo porque eu vim aqui este dia. Essa mulher não está entendendo porque é que eu estou conversando com ela. Aí foi em cima da ferida daquela mulher. Foi em cima do problema daquela mulher. E olhou para ela e disse a ela: vai chamar o teu marido? E quando Jesus faz esta pergunta, ela entendeu que Jesus estava falando de algo mais profundo.
E Jesus disse, ela vai chamar o teu marido? Aí aquela mulher, como eu falei anteriormente, ela era uma mulher de muitos homens. Ela olhou para Jesus e disse, eu não tenho marido. Aí Jesus olhou para ela e disse, agora que você começou a entender. Você agora começou a compreender que quem está falando com você é maior do que Jacó. Quem está falando com você é maior do que tudo. Vai chamar o teu marido? Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, falasse a verdade. Aleluia. Porque já tivesse 5. E o que tu está com ele não é teu. Aleluia. E quando Jesus revela a história para aquela mulher ela cai de joelho, ela corre na cidade, ela vai chamar as pessoas e diz, vem! Vem um profeta que me contou a minha vida. Um homem que eu nunca vi, um homem que eu nunca vi passar por aqui. Ele revelou o meu passado, ele revelou a minha vida. Vem ver. E naquele dia, Jesus começou fazendo uma mudança na vida daquela mulher. E é o que Jesus ele está querendo fazer aqui nesta rua. Porque como falei, Jesus ele não está preocupado com o que você pratica ou deixa de praticar. Jesus ele não está preocupado por onde você tem andado. Aleluia, o que você tem feito. Jesus não está preocupado com isso. A preocupação de Jesus é salvar a tua alma. Vai chamar teu marido, eu não tenho marido. Falasse a verdade, porque já tivesse 5. E o que tu tens não é teu. Aleluia, glória a Deus. E aquela mulher, como falei, ela cai em pranto, ela cai de joelho diante de Jesus. Ela corre e vai chamar, aleluia, as pessoas da cidade. Vem conhecer um profeta, um homem que me contou tudo. E quando o povo de Samaria vem, a Bíblia diz que eles já vêm tudo convertido. E Jesus quebra um grande protocolo. Jesus quebra uma barreira que havia nascido lá atrás. Aleluia, Jesus, ele começa a dizer para os judeus, aleluia, que não há preconceito. Aleluia, que o evangelho é evangelho de todos, que Jesus é de todos. Aleluia, que a salvação é para todos os homens, para todas as pessoas. E nesta noite, você que me escuta, Jesus tem algo grande a fazer na tua vida. Para você ter uma ideia, aquela mulher, ela recebe a libertação da sua vida. Aquela mulher, ela sai naquele dia do poço com a certeza que a vida dela não era para viver com homem de fulano, com homem de cicrano. Ela tinha que viver para si. E ela estava diante daquele que poderia mudar a sua situação. E quando ela recebe a salvação, quando ela recebe a libertação, ela diz, agora eu quero saber de uma coisa, Jesus. O Senhor salvou a minha alma. O Senhor quebrou a barreira que havia entre os judeus e os samaritanos. Mas aonde é que eu vou adorar agora? Esse é um outro grande problema da sociedade. Porque a gente estamos vivendo hoje uma avalanche religiosa. É igreja aqui, é igreja ali. E muitas vezes as pessoas ficam assim, qual é a igreja certa? Qual é a igreja que eu possa participar? E tem algumas igrejas que têm se colocado como igreja que só ela tem a chave do céu. Só vai para o céu se for dela. Tem igrejas que estão se colocando em posição, aleluia, que estão determinando quem vai e quem não vai para o céu.
Tem igrejas que estão vivendo de vender terra, de vender água, de vender isso, de vender aquilo. Como se o evangelho, como se para ir para o céu precisasse pagar alguma coisa. E não precisa pagar nada para ir para o céu. Ninguém é obrigado a pagar nada para ir para o céu, porque a salvação é de graça. Mas pastor, e me diga por favor, qual é a igreja certa? É a sua? A igreja correta é a igreja que prega a Bíblia, é a igreja que prega o céu. Aleluia! É a igreja que prega a morte de Jesus. É a igreja que prega o verdadeiro evangelho. É a igreja que prega, aleluia, que se quiser ir para o céu, tem que aceitar o evangelho. Porque existem pessoas que estão aceitando tudo por aí, menos o evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque o mesmo Jesus, aleluia, ele diz que depois que João foi preso, Jesus apareceu pela Galileia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. E o apóstolo Paulo, ele disse aquilo, porque o evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então a igreja correta é a igreja que prega Jesus, é a igreja que prega, aleluia, o Espírito Santo, é a igreja que prega Deus, é a igreja que prega, aleluia, que o homem, ele só tem uma solução para a sua vida, se aceitar o evangelho e mudar de vida. Porque tem pessoas que estão aceitando o evangelho e estão continuando do mesmo jeito, praticando o mesmo jeito. Aceita o evangelho, mas continua tomando uma cervejinha sem álcool. Aceita o evangelho, aleluia, mas continua usando as coisas que usava antes. Aceita o evangelho, aleluia, mas não fuma um cigarro, mas fuma aquele cigarro sem nicotina. Ah, é um evangelho fácil. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho de libertação. É o evangelho de mudança. Jesus olha para aquela mulher e aquela mulher diz: aonde eu vou adorar? Aí Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, o dia vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ah, você precisa adorar a Deus, aleluia, agora. Você não precisa se preocupar com placa de igreja. Você não precisa, aleluia, se preocupar com A ou com B. Você tem que se preocupar com a tua vida, com o evangelho de Jesus Cristo. E nós nesta noite estamos pregando este evangelho dizendo que você precisa se arrepender, aleluia, que você precisa mudar de vida. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho, aleluia, que as pessoas continuam do mesmo jeito, não é evangelho. Aleluia. É aglomeração de pessoas. Porque tem evangelho por aí que para você ser crente você tem que pagar tanto, você tem que pagar tanto. Isso não é evangelho. O evangelho é o homem aceitar, é o homem crer, é o homem levantar a mão e aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua alma. E nesta noite, eu passo a perguntar, aonde tem uma pessoa que deseja aceitar o evangelho, que como essa mulher reconhece o seu pecado, reconhece a sua vida pecaminosa e deseja se libertar. Tem alguém que deseja aceitar o evangelho nesta noite? Aqui na frente, atrás, aonde quer que tem alguém que deseja aceitar o evangelho? Se não tem, que Deus dos céus te abençoe e te dê uma outra oportunidade. Amém, queridos? Nós vamos ficar de pé e vamos adorar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo o quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Mais uma vez, eu quero agradecer aos moradores aqui da Rua do Pescador, que sempre nos recebe muito bem. Que Deus dos céus os abençoe.
Nesta oração eu estarei apresentando você que está enfermo. Queremos apresentar aqui os donos da casa que têm estado enfermos. Jesus é o que sara a ferida. Jesus é o que cura a enfermidade. E se você estiver enfermo, onde você estiver, você pode colocar a mão em cima da enfermidade. Enquanto eu oro, Jesus, Ele vai aonde você está e cura esta enfermidade. Se você está com algum problema, coloca a mão em cima do teu coração e apresenta o teu problema a Jesus, e Ele vai mudar a história. Oremos esta noite. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo, por este trabalho, mas quero te apresentar, ó Deus, os enfermos, eu quero te apresentar, ó Deus, a irmã Graça, oh meu Deus, esta enfermidade, ó Deus, da perna, Jeová Rafa, eu repreendo este mal, ó Deus, desta noite, aleluia, que haja cura, ó Deus, sara esta ferida, aleluia, para que, ó Deus, na próxima semana, aleluia, ela esteja aqui agradecendo, ó Deus, aleluia, porque o Senhor sarou a ferida. Entra, ó Deus, aleluia, nesta noite, com a tua mão santa, entra com libertação. Eu te apresento, ó Deus, desta noite, aleluia, o seu esposo, te apresento pessoas que estão enfermas nesta noite e ministro a cura. Pai amado, pessoas que estão com problemas, resolva, entre com libertação nesta rua, faça algo grande, em nome de Jesus, amém. Abra suas mãos e receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus hoje para todos sempre, e todos diz, amém. Agora repita comigo, em paz, também me deitarei e dormirei, porque o Senhor me fará habitar em segurança. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Então Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. Então que Deus dos céus abençoe a todos os moradores aqui da Rua do Pescador. Glória!